Olá, meus amigos de todo o Brasil. Eu estou passando por aqui para nós falarmos um pouquinho sobre abertura de mercados. Nos últimos dias eu tenho visto algumas pessoas falarem sobre aberturas de mercados para as commodities brasileiras. E eu vi pessoas, com um posicionamento, como o próprio Haddad e o Ricardo Santin. Mas vamos pegar as duas últimas décadas. Quantos mercados se abriram para o Brasil? Quantos mercados foram abertos para o Brasil de uma maneira estratégica, de uma maneira profissional, bem trabalhada, bem desenvolvida? Muito poucos. A grande maioria se abriu por sazonalidade. Mas o que esses mercados trouxeram de bom para o agronegócio brasileiro? E aqui começa a grande confusão, A grande anarquia. Pessoas falam de agronegócio com muita intensidade, sem ao menos entender o que a palavra significa, a expansão dessa palavra. Agronegócio é muito grande. Agronegócio a gente fala sobre setores primário, secundário e terciário. Só aqui já é de uma expansão tremenda que nós ficaríamos dias e dias falando sobre essa situação. Nós falamos sobre cadeia de valor, nós falamos sobre agropecuária, nós teríamos que fazer uma observação sobre pequenas, médias e grandes propriedades, sobre pequenas, médias e grandes indústrias. Enfim, nós teríamos que estar falando sobre logística, sobre os próprios mercados, quanto que gira ao entorno disso, E é por isso que eu estou fazendo aqui uma coluna para mostrar que tudo isso que vem sendo falado nos últimos dias mostra e remete para mim uma falsa ilusão de expansão de mercado. Por quê? Porque favorece algumas cadeias produtivas e favorece do setor secundário para frente. Então não é agronegócio. E alguém que busque o entendimento maior e queira debater sobre isso, a gente pode fazer. Então, agronegócio, nós falamos de agropecuária, pequenas, médias e grandes propriedades, pequenas, médias, grandes indústrias. Nós falamos também sobre logística e nós falamos sobre mercados. É muito expansivo essa palavra, esse significado. Depois nós vamos falar, de cadeia produtiva e de cadeia de valor. Olha a imensidão de assuntos e o quanto isso traz para nós ou nos remete um entendimento muito grande para nós termos segurança em falar em agronegócio. Depois nós vamos para o quê? Nós vamos entrar na própria abertura de mercados. A abertura de mercados nas últimas décadas, quem obteve realmente vantagens com relação a isso? Para mim foi o setor secundário, ou seja, as indústrias. Elas tiveram uma alta lucratividade. E aí nós podemos pegar agora, como o Ricardo Santin falou do Panamá, nós podemos voltar lá atrás, falar dos Estados Unidos e também, recentemente, sobre a China. Panamá é um ponto isolado, um ponto pequeno que não vai surtir tanto efeito assim como as pessoas imaginam. Que nem foi o próprio Estados Unidos. Quando aconteceu aquele problema da identificação de pontos de vacina no dianteiro lá nos Estados Unidos, na época que o Blairo Maggi era ministro, e aí ele veio para o Brasil e fez um monte de lambança dentro das salas de abate, destruíram os dianteiros para tirar todas os pontos de vacina, praticamente destruíram os dianteiros inteiros dentro da sala de abate. E aí o Camardelli veio e complementou a lambança, dizendo que se os Estados Unidos fechassem as portas para a carne bovina brasileira, seria um desastre. Claro, o Camardelli estava puxando brasa para as três grandes empresas que dominam a ABIEC, onde ele é presidente. Até aí, tudo normal. Depois fizeram um carnaval com relação à China. Usaram a China de bode expiatório para subir um pouquinho o preço da arroba do boi. A China saiu do mercado e despencou o preço da arroba do boi. E aí? Saiu do mercado em termos de preço, mas segue importando muito volume de carne. E essas três grandes empresas que exportam para mais de 60 países estão ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro com as exportações. Usaram a China somente para derrubar o preço do boi. Essa é a realidade dos mercados. Favorecem poucos, porque a representatividade lá fora desses mercados para algumas cadeias produtivas e não para o agronegócio está nas mãos das grandes associações, das tradings e até mesmo das multinacionais. Então, mas o que mudou da porteira para dentro? Muito pouco. Foi uma fantasia, foi um pico e terminou por aí. Por quê? Se passou uma falsa ideia de prosperidade. Picos de sucesso que acabou muito rápido. Iludiu. Aqui no Brasil a soja, o milho, subiu todos, a parte de custo, teve uma alta representatividade em insumos, sementes, adubos, fertilizantes, maquinários, implementos, assim como na própria cadeia produtiva da carne bovina. A reposição foi para as nuvens. E o que está acontecendo agora? Prejuízo para quem investiu. Então, preço da arroba segue com estabilidade, preços abaixo do esperado.
Preços das commodities seguem regulados pelos mercados e não existe mágica. Nós teríamos que trabalhar das fronteiras para dentro para garantir margem de lucro e um posterior investimento nessa situação. Depois, está faltando viabilidade no campo, mas essa falsa ilusão de prosperidade está fazendo com que ninguém se preocupe com essa situação. E aí, nós viemos para baixa rentabilidade também. Enfim, são inúmeras as situações problemáticas que nós estamos vivendo, mas que essa falsa ilusão de expansão e prosperidade vem jogando para debaixo do tapete. Então, a abertura de novos mercados não apresentou um repasse tão grande para o campo como repassou para as indústrias. Então, essa abertura de novos mercados favoreceu muito as indústrias e muito pouco o campo. Então, essa ilusão tem feito com que poucos projetos ou quase nenhum projetos e propostas tenham sido apresentados para o setor primário. Ou seja, falta políticas públicas específicas, desburocratização, e aí nós podemos falar de seguro agrícola, do seguro rural. Nós estamos tendo problema na resolução das questões ligadas ao endividamento, as pessoas vêm fazendo pouco caso e o produtor rural está cada vez mais encalacrado em endividamento. Custos de produção com alta representatividade no preço das commodities e os governos vêm tentando tapar o sol com a peneira dizendo que o custo baixou, o custo subiu, mas isso também é uma falsa ilusão. Nós temos que falar em representatividade do custo no preço e não se ele subiu e baixou. Aí isso implica na falta de margem de lucro. Para um produtor que busca crédito com juros altos, favorecendo os bancos e não o agro, é preocupante. Falta de estrutura, o Brasil quer, de uma certa forma, estimular a produção para falar em safra recorde, mas nos falta estrutura para armazenar toda essa produção. A própria falta de projetos, e aí são projetos simples. Nós temos a Embrapa, A Embrapa é um centro de pesquisa reconhecido. Então nós poderíamos estar apresentando projetos para análise e correção de solo, de maneira gratuita para o pequeno e médio produtor. Nós estaríamos incentivando a produção, aumentando a rentabilidade. Nós poderíamos estar falando de um projeto de melhoramento genético, para nós melhorarmos a qualidade dos animais que estão sendo abatidos, e pode ser bovinos, pode ser ovinos também. Nós temos que fazer um projeto de melhoramento de pasto, para melhorar os resultados no campo, principalmente, aí eu falo da pecuária leiteira, um projeto nacional, oferecido para os pequenos e médios produtores de maneira gratuita, e também o absurdo, O absurdo das terras improdutivas. Quase 20% do território nacional composto de terras improdutivas. Por que não um projeto para recuperar essas terras? A baixa competitividade dos produtos nacionais no mercado externo, devido à alta representatividade dos custos, isso reduz as nossas opções de comercialização. A importação de alimentos, que mesmo que seja num volume menor do que as exportações, estão causando prejuízos absurdos aqui dentro, favorecendo as indústrias e não o produtor rural, prejuízo sempre para o setor primário, e os alimentos produzidos no Brasil, que não são competitivos nem dentro do mercado nacional, nem deixando margem de lucro para quem produz. Nós poderíamos estender essa lista por um monte, com um monte de outras colocações, mas vamos parar por aqui. Ou seja, a ilusão da expansão de mercado tem favorecido sim as indústrias e o país a partir do que é exportado, mas o setor primário tem ficado no esquecimento. Então, se algum governo, algum ministro da Agricultura quiser fazer algo de bom, comece a falar de maneira correta sobre agronegócio. Traga o entendimento completo. Depois vamos trabalhar de maneira igual também para todos os setores. E aí sim, conseguindo equilíbrio e estabilidade, nós vamos buscar a viabilidade e os bons resultados vão acontecer para todos os setores que compõem o agronegócio brasileiro.